Fala, YouTube! Você gosta de filmes de gangster? Então fica aí que já vamos conversar sobre mais um deles. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um Abaixo dos Clássicos, o qual, claro, conversamos sobre os grandes clássicos do cinema e melhor. Você é quem me ajuda a definir qual vai ser o próximo filme criticado. Então fica ligado aqui nos cards do vídeo para votação. Para o próximo episódio temos aí De Volta para o Futuro, de Robert Zemeckis, o grande clássico de ficção científica, eu acho, talvez, de 1985, e também temos O Iluminado, de Stanley Kubrick, já que são duas sugestões que surgem muito aí nos comentários, mas acabaram nunca triunfando aqui, então vamos colocar um contra o outro e ver o que acontece. Mas hoje vamos conversar um pouco sobre Once Upon a Time in America, ou Era Uma Vez na América, uma tradução incrivelmente correta. Um filme dirigido por Sergio Leone, estrelando Robert De Niro. Mas antes, gostaria de fazer um convite para você que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais que tem a ver com o mundo do cinema. Se inscreva aqui no canal, tem vídeos novos sobre esse tema quase todo dia. E claro, se já é inscrito, não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui. Então, Once Upon a Time in America acompanha a história de um jovem grupo de judeus na década de 20 nos Estados Unidos, que acaba se tornando aí uma grande organização criminosa. Sendo dirigido por Sergio Leone, que é um diretor aí que tem um foco majoritário aí em westerns na sua carreira, inclusive alguns grandes clássicos da história aí, como O Bom, o Mal e o Feio, etc e tal. E realmente é um diretor que tende a ter filmes com escopo muito grande, realmente filmes que têm um impacto épico, assim, e uma duração extraordinariamente longa, etc e tal. E esse filme não é nada diferente disso. É um filme de 3 horas e 49 minutos que cataloga basicamente uma vida inteira de um personagem, e eu acho que a duração do filme acaba sendo justificada pelo desenvolvimento das relações interpessoais que você vê na tela, porque até tentaram fazer uma versão mais curta desse filme, que foi lançado na década de 80 nos Estados Unidos com 2 horas e 20, e ela foi universalmente criticada pelo fato de ter muitos erros de coesão, muitos furos no roteiro, e isso é bastante consertado, eu imagino, pela versão de 3 horas e 49 minutos, já que eu nunca vi a de 2 horas e 20, até porque esse filme usa mecanismos muito interessantes que não tem na versão de 2 horas e 20, que são mecanismos aí de manipulação de tempo. Então, contando a história de forma não linear, o Sergio Leone acaba dando um maior desenvolvimento e um maior contexto para os seus personagens ao longo da história. Então, começando um pouco pela direção do Sergio Leone no aspecto mais técnico, a cinematografia desse filme aqui é fantástica, realmente o Sergio Leone tem um olho muito preciso nos seus movimentos de câmera, ele faz os closes nos lugares certos, nas horas certas, para te chamar a atenção a determinados detalhes, ele constrói planos abertos muito bonitos e bem simétricos, inclusive o próprio plano que está no meu computador, realmente é um cara que tem um olho estético muito interessante, utiliza muitos movimentos de câmera que a gente chama de push, né, movimentos que você aproxima a câmera dos seus atores, e também mistura isso com alguns zooms estratégicos, realmente é um cara que tem um olhar estético que eu acho muito legal, ele trabalha muito com o jogo de iluminação e de sombras, ele esconde os seus personagens nas sombras nas horas que eles estão fazendo atos nefastos, e ele revela somente o necessário dentro de uma cena, e ele sempre mantém um aspecto muito misterioso aí ao longo do filme, que eu acho que contribui muito para a atmosfera desse filme de gangster. Falar também aqui de uma vez da trilha sonora desse filme, que eu acho esplêndida, composta aí pelo Ennio Morricone, uma lenda do cinema nesse aspecto, e realmente eu acho muito interessante como é que o Sergio Leone consegue justificar a utilização da trilha sonora. Sempre que você vê que uma música começa a tocar, logo após o Sergio Leone já te mostra de onde ela está vindo, então é tudo muito integrado ao ambiente. Quase no estilo aqui do que o Edgar Wright fez esse ano em Baby Driver, mas de uma forma mais orgânica, então você começa a ver uma música tocando, ouvir no caso, né? Aí depois você vê a galera tocando violoncelo e violino, etc e tal, então você vê um gramofone, então é realmente uma estruturação muito interessante que justifica sempre a presença da trilha sonora dentro do filme, que deixa em certo ponto mais imerso dentro da história, porque você realmente entende de onde esse som está vindo. Ele quebra menos a questão de você estar vendo um filme, sabe? Porque tem essa questão de simulação da realidade que os filmes fazem. Obviamente os filmes não são de verdade, então esse tipo de integração dentro da história eu acho que funciona muito bem na maioria das vezes. O Sergio Leone fez isso muito bem aqui com a trilha sonora espetacular do Ennio Morricone. Nas atuações, o grande destaque do filme com certeza é o Robert De Niro, que faz um personagem que é bastante complexo aqui, é um personagem que até certo ponto é carismático, mas que ele vai se tornando cada vez mais sisudo ao longo da sua vida e vai apanhando um pouco da vida, digamos assim, e vai se tornando um cara cada vez mais fechado, cada vez mais preocupado, mas mesmo assim ele mantém muitos dos valores originais que ele tinha quando um menino, e o que é interessante desse filme é que ele realmente mostra basicamente a vida inteira desse personagem, então ele dá um contexto muito interessante para como ele pensa, e realmente é muito legal também como é que eles usam a maquiagem nesse filme para fazer o processo de envelhecimento dos atores, porque o Robert De Niro em 1982 era um cara jovem, ele tinha acabado de fazer
aí Raging Bull, então estava em uma forma física excelente, e aí eles usam uma maquiagem para torná-lo mais velho. É interessante como é que ele fica bem próximo de como é que ele envelheceu de verdade, especialmente do Robert De Niro da década de 90, eu achei isso bem legal. Dos outros atores aqui nós também temos o James Woods, que tem um impacto interessante no filme, como o personagem aí secundário mais relevante dentro da trama, e eu acho que ele fez um trabalho muito legal de criar um personagem bastante ambíguo, um personagem que tem características de protagonista, de antagonista, e em geral o filme é muito assim, é um filme muito tons de cinza em geral, mas na maioria das vezes, inclusive, é mais puxado para a escuridão. Então, realmente, os personagens são moralmente duvidosos, para dizer o mínimo. Assim, eles cometem atos nefastos e horríveis e você não consegue tirar os olhos da tela, porque eles têm uma história realmente muito interessante e o contexto deles está muito bem estabelecido ali, entendendo de onde os personagens estão vindo, apesar de não concordar com a maioria das ações que eles fazem. Agora, tem uma atriz aqui que, nossa, eu tenho que até pesquisar quem é, porque eu não pesquisei antes, né, porque pra variar, que interpreta a Deborah, que eu achei, nossa, muito um tom, assim, a atriz realmente é a definição de monótono o negócio, inacreditável. Só um segundo. É a Elizabeth McGovern, eu acho que, não sei se foi o Sergio Leone, não sei se foi o roteiro, mas a personagem dela é muito linear, assim, ela não tem um arco, não tem mudanças, não tem reações muito bem estabelecidas, ela é meio... Sabe a Kristen Stewart em Crepúsculo? Ela é meio Kristen Stewart em Crepúsculo, então realmente isso não é um elogio. Também alguns atores mirins aqui me incomodaram um pouquinho que foram utilizados. O que foi utilizado para ser o Robert De Niro jovem e também o James Woods jovem são bons atores, mas os outros são mais ou menos, mas também não me atrapalhou demais ao longo do filme. O problema que eu tive maior com esse filme foi a questão dos furos de roteiro, que mesmo eles não acontecerem tanto, eu imagino pelo menos, quanto na versão de 2 horas e 20 desse filme, eles ainda são bem evidentes aqui. Tem, principalmente algumas situações em que os personagens são forçados a se unir em determinados locais, que pra mim não fazem o menor sentido, não tem uma justificativa boa do roteiro para colocar aqueles dois personagens juntos, salvo para construir um mecanismo que vai seguir com a trama do filme. Então realmente eu acho que muitas vezes isso não faz sentido, tem cenas que são bastante confusas aqui, principalmente no terceiro ato. O filme tem um twist que pra mim não funcionou nem um pouco, transformando um dos personagens principais em um antagonista de fato. E mesmo o início do filme, que mostra aí a repercussão de um incidente muito marcante na vida dos personagens, não faz tanto sentido quando você pensa que a pessoa comandando aquele esquema, em tese, estaria morta. Isso não vai fazer quase nenhum sentido, eu imagino, porque eu não tô dando spoilers do filme em si, mas quando você ver o filme, ou se você já viu o filme, talvez você entenda o que eu tô falando, que é um negócio que me deixou um pouco incomodado. O roteiro, ele acaba sendo grande demais pro seu próprio bem, apesar de ter um aspecto muito interessante do estudo dos personagens, ele falha um pouquinho na questão da história e de manter aí o aspecto de lógica intacta ao longo da narrativa. Eu acho que foi um negócio que poderia ter sido melhor trabalhado, talvez funcionaria melhor se o filme fosse um pouquinho mais enxuto. Eu sei que eu acabei de falar que foi ruim eles terem cortado o filme para 2 horas e 20, mas eu acho que esse não é necessariamente o problema, e sim que eles trocaram a estruturação do filme, mantendo essa mesma estruturação de um filme que tem flashbacks e uma concentração muito grande na história, no contexto dos personagens. Poderia funcionar um filme com 3 horas e 20, talvez 3 horas e 15, e não 3 horas e 49, que realmente é um filme extremamente longo, que apesar de justificar o seu tamanho, ele acaba se enrolando em alguns pontos, talvez pelo fato de seu escopo ser tão elevado. Mas em geral, Once Upon a Time in America é um bom filme, realmente é um filme de gangster que vale a pena você ver. Se você não conhece, o Sergio Leone é um diretor magistral aí, que tem um aspecto técnico e estético maravilhoso, que vale a pena você acompanhar. Vai receber a nota 7.8 em 10. Então, se YouTube, se você gostou do vídeo, clica aqui na marca d'água para se inscrever no canal, dá um joinha, que ajude bastante, que os outras séries, críticas e tudo mais tem a ver com o mundo do cinema. Nesse comentário se você gostou de Once Upon a Time in America, se você não gostou, e é claro, não se esqueça de votar aqui nos cards do YouTube para o próximo Baixo dos Clássicos. Tudo é sempre muito válido nesse YouTube. Até a próxima!